Esta narrativa é uma parábola baseada no livro Como Ler Livros, escrito por Mortimer J. Adler e Charles Van Doren, publicado originalmente em 1940 e revisado em 1972. Considerado um dos maiores clássicos da educação intelectual já escritos, o livro permanece em catálogo há mais de 80 anos e continua sendo referência obrigatória para quem deseja transformar a leitura numa prática de pensamento real. O homem que esqueceu como ver. Era uma biblioteca que cheirava a tempo. Não a poeira, exatamente. Há algo mais antigo do que isso. A madeira que já foi floresta, a papel que já foi árvore, a tinta que carregou dentro de si a voz de alguém que há muito deixou de respirar. Era o cheiro de mundos empilhados uns sobre os outros. Cada lombada uma porta. Cada página um corredor escuro esperando por uma tocha. Raphael Drummond entrou naquela biblioteca pela primeira vez em 42 anos de vida. Não a primeira vez naquele prédio específico, de mármore cinza e janelas altas que filtravam a luz do fim de tarde como se acuassem. Mas a primeira vez que entrou de verdade, com os olhos abertos, com o peso do que não sabia ainda pressionando contra o peito como uma pedra. Ele não sabia disso ainda. Naquela manhã de terça-feira, Raphael Drummond era o tipo de homem que atravessava espaços sem habitá-los. 42 anos, cabelos começando a ceder nas têmporas, um terno azul marinho que custou o equivalente a 2 salários de seu primeiro emprego. Diretor de uma consultoria de estratégia corporativa com 13 funcionários, 2 sócios e uma lista de clientes que impressionava jantares de negócios. O tipo de homem que lia relatórios, decks de apresentação, resumos executivos. O tipo de homem que sublinhou, uma vez, um livro inteiro, e ao final percebeu que não lembrava de nada, que havia olhado para cada palavra como se olha para um outdoor na estrada, sem parar, sem habitar, sem levar nada consigo. A biblioteca não era o destino original. O destino original era o cartório 3 quarteirões acima. Papéis a assinar. A dissolução de uma sociedade que durou 8 anos e terminou sem gritos, o que era, de certa forma, mais triste do que se tivesse terminado com gritos. Ele havia chegado cedo demais. 23 minutos. E em vez de ficar em pé na calçada olhando para o celular como faria normalmente, algo nele, alguma coisa pequena e cansada, virou à direita em vez de ficar parado. A porta da biblioteca abriu sem resistência. O guarda na entrada nem levantou os olhos. Raphael ficou parado no átrio por talvez 30 segundos, desorientado da maneira que só lugares muito silenciosos conseguem desorientar. Não era o silêncio de um lugar vazio. Era o silêncio de um lugar cheio de coisas que não precisavam fazer barulho para existir. Ele foi andando sem destino. Passou pela seção de ciências. Passou pela seção de história. Parou, sem saber porquê, diante de uma prateleira no corredor lateral, entre 2 pilares de concreto pintado de branco, onde a luz entrava pela janela estreita, em um ângulo que fazia as lombadas brilharem levemente, como se fossem testemunhas de algo. O livro estava ali, grosso, com uma capa discreta. O título em letras sem afetação. Como Ler Livros. Raphael Drummond tirou-o da prateleira com o mesmo movimento distraído com que tiraria um relatório de uma gaveta. Leu o título. Quase sorriu. Quase disse em voz alta, para ninguém, a pequena piada que já estava se formando. Que absurdo! Um livro sobre como ler livros. O que seria o próximo? Um manual sobre como respirar. Mas não disse. Porque abriu na página 1 e leu a primeira frase. E algo dentro dele parou. Não era uma frase extraordinária, ao menos não na superfície. Era uma frase sobre a diferença entre ler para ser informado e ler para ser compreendido. Uma distinção simples, o tipo de coisa que, dita em voz alta numa reunião, pareceria óbvia demais para merecer pausa. Mas Raphael leu de novo. E de novo. E percebeu que nunca havia feito a segunda coisa na vida inteira. Havia lido milhares de páginas, livros de negócios, de estratégia, de liderança. Havia comprado exemplares em aeroportos e terminado antes do desembarque. Havia sublinhado passagens com a mesma energia com que se coleciona selos, guardando a aparência sem tocar a substância. Havia citado autores em reuniões sem jamais ter conversado com eles de verdade. Porque ler
Ele começava a perceber ali, naquele corredor de luz enviesada, com o cheiro antigo em volta, ler de verdade era uma forma de conversa. E ele havia passado décadas monologando. Ele fechou o livro. Olhou para a capa por um longo momento. Depois foi sentar numa das mesas do fundo, a mais distante da recepção, aquela que ficava encostada na parede onde havia uma janela que dava para um jardim interno minúsculo e improvável, com uma fonte que não funcionava e um banco de pedra onde um pombo dormia com a cabeça dentro das próprias penas. E começou a ler de verdade pela primeira vez em 42 anos. Aos 11 anos, Rafael havia devorado um livro inteiro em uma tarde. Era sobre um garoto que viajava no tempo e salvava seu pai de um acidente. Ele lembrava do cheiro da cozinha enquanto lia, do barulho da televisão no quarto ao lado, da sensação de que o mundo do livro era mais real do que a sala onde estava sentado. Havia chegado à última página com a mesma sensação de quem sai do cinema depois de um filme que muda alguma coisa. Os pés tocando o chão de um jeito diferente, os olhos vendo a luz de um jeito que parecia novo. Depois disso, alguma coisa havia mudado. Não de uma vez. Gradualmente, como uma voz que vai sendo abafada por um ruído crescente. A escola havia transformado leitura em tarefa. Os livros haviam se tornado listas de perguntas a responder, resumos a entregar, provas a passar. A universidade havia refinado isso até a perfeição técnica. Textos lidos pelo que era utilitário, descartados pelo que era difícil, ignorados no que era profundo demais para entrar no gabarito. E então vieram os relatórios, e os decks, e os resumos executivos, e uma vida inteira de palavras que entravam pelos olhos e saíam pela outra extremidade, sem deixar marca. Rafael Drummond havia aprendido a olhar para palavras sem vê-las. Havia ficado eficiente nisso, profissionalmente eficiente. O tipo de pessoa que consome conteúdo e nunca leu nada. O tipo de pessoa que possui livros como se fossem quadros na parede, pela aparência que conferem ao ambiente, não pelo que tem a dizer. Ele estava lendo agora sobre a diferença entre um escravo de seu livro e seu senhor. A frase o fez parar. Adler escrevia que a leitura passiva era uma forma de servidão. Que o leitor que aceita tudo sem questionar, que não interpela o autor, que não discorda, que não exige provas. Esse leitor estava sendo conduzido, não iluminado. A leitura ativa, a leitura real, era um ato de resistência intelectual. Era pegar o autor pelo colarinho e dizer: prove isso para mim, convença-me, ou eu marco aqui que você está errado e sigo em frente com meus próprios pensamentos. Rafael ficou olhando para essa passagem por muito tempo. Depois virou-se o livro nas mãos e leu o nome no colarinho. Mortimer J. Adler e Charles Van Doren. Ele nunca havia ouvido falar em nenhum dos dois. E de alguma forma, isso o constrangeu mais do que qualquer coisa havia constrangido nos últimos anos. Você encontrou algo interessante. A voz veio de uma cadeira à sua esquerda, que ele não havia percebido estar ocupada. Uma mulher de talvez 65 anos, talvez 70, era impossível dizer com precisão porque havia algo nela que resistia à categorização etária. Os cabelos brancos cortados curtos, os óculos com armação redonda que faziam os olhos por trás deles parecerem maiores do que eram. Uma pilha de livros sobre a mesa à sua frente, abertos em diferentes páginas, cobertos de anotações à mão tão densas que as margens haviam desaparecido sob a tinta. Com licença, disse Rafael. O livro que você está segurando. Ela não olhou para cima dos próprios livros. A expressão no seu rosto mudou 2 vezes desde que você começou a ler. Isso é sinal de que você encontrou algo que perturbou uma suposição. Rafael olhou para o volume nas mãos. É um livro velho, disse, sem saber bem por quê. É um livro paciente, ela corrigiu, ainda sem olhar para cima. Há diferença. Houve uma pausa. O tipo de pausa que, em qualquer outra circunstância, Rafael teria preenchido imediatamente com alguma coisa. Uma resposta rápida, um comentário que encerrasse a conversa educadamente. O tipo de pausa que ele havia aprendido a gerir, a controlar, a não deixar que se tornasse desconfortável. Mas a biblioteca tinha o silêncio errado para isso. Você já leu? Perguntou ele por fim.
Ela levantou os olhos. Havia neles algo que Rafael associaria mais tarde ao olhar de quem passou décadas olhando para coisas difíceis sem desviar. 3 vezes, disse ela. A primeira aos 32 anos, quando achei que já sabia ler. A segunda aos 48, quando comecei a perceber que a primeira leitura havia sido quase completamente inútil. A terceira, ela fez uma pausa, como quem prova uma palavra antes de usá-la. A terceira foi diferente. Diferente como? Ela abriu a boca. Fechou. Depois inclinou levemente a cabeça, como se estivesse reconsiderando a resposta inteira. Você tem tempo? O nome dela era Vera Castilho. Era professora aposentada de literatura comparada. E ela começou a falar não sobre o livro, mas sobre uma noite específica, muitos anos antes, quando estava corrigindo trabalhos de alunos e percebeu que todos eles, sem exceção, haviam feito exatamente a mesma coisa errada. Haviam resumido. Não os textos que leram. Haviam resumido suas próprias reações ao que leram. Haviam escrito o que achavam que era esperado que escrevessem, usando as palavras que achavam que soavam como análise literária, sem jamais tocar o núcleo do que o texto havia tentado fazer com eles. Haviam mantido distância segura. Haviam relatado sem habitar. Eu reconheci isso porque eu mesma fazia a mesma coisa, disse Vera. Só que com autores. Rafael a olhou. Quando eu lia Tolstói, por exemplo, continuou ela, eu processava Tolstói. Eu o arquivava. Eu sabia tudo sobre ele. A história de cada romance, as influências filosóficas, as contradições biográficas. Mas se alguém me perguntasse o que ele havia feito com o meu modo de pensar sobre mortalidade, ela pausou. Eu não sabia responder, porque eu nunca havia deixado que ele fizesse isso. Eu estava sempre um passo atrás do texto, analisando-o, em vez de estar dentro dele. A diferença entre estudar um mapa e viajar, disse Rafael sem planejar dizer isso. Vera o olhou por um momento que pareceu mais longo do que era. Exatamente isso, disse ela. Eles falaram por 40 minutos. Rafael perdeu a hora do cartório. Não percebeu imediatamente. Percebeu quando olhou para o celular e viu 4 mensagens do seu advogado e realizou com uma espécie de espanto suspenso que não sentia urgência. Que algo havia mudado na ordem das prioridades internas sem que ele tivesse conscientemente reorganizado nada. Vera não havia pregado, não havia dado aula, havia simplesmente conversado, como alguém que está explorando um território junto com você em vez de guiar um tour. Ela o havia dito. O livro faz uma distinção que parece simples, mas não é. Ele separa 4 níveis de leitura. A maioria das pessoas fica no primeiro e acha que chegou ao 4º. É como alguém que aprendeu a andar de bicicleta no corredor de casa e acha que sabe pedalar em montanha. E havia dito, o problema não é falta de inteligência, é falta de método. E método, sem a disposição de se deixar desconfortável, não serve para nada. E havia dito, por último, algo que ficou encravado em algum lugar dentro de Rafael com a precisão de um espinho. A maioria das pessoas lê para confirmar o que já pensa. Ler de verdade é uma forma de perigo. Você começa um livro como uma pessoa e termina como outra. Se isso não aconteceu, você não leu. Você apenas olhou. Rafael deixou a biblioteca às 4h22 da tarde com o livro tucado sob o braço. Havia passado pelo balcão de empréstimos com a carteirinha de leitor que não usava há pelo menos 8 anos e que, para sua surpresa, ainda estava ativa no sistema. O bibliotecário, um rapaz de uns 25 anos com os óculos tortos, havia digitado o código de barras e dito, sem levantar os olhos. 3 semanas. Renovação disponível. 3 semanas. Rafael saiu na luz do fim de tarde. A cidade tinha o barulho normal de uma cidade no horário normal. Táxis, conversas, um cachorro latindo em algum apartamento acima, o cheiro de café de alguma janela aberta. Mas alguma coisa havia mudado na textura do mundo. Ele ficou parado na calçada por um momento, o livro na mão, tentando identificar o que era. Não era alegria, exatamente. Não era tristeza. Era mais como a sensação física de perceber que você esteve com os ombros tensos por tanto tempo que havia esquecido como era não estar. Aquela mistura de alívio e dor do músculo que finalmente solta.
Ele pensou nos 42 anos. Nos livros lidos sem serem habitados. Nas ideias que haviam entrado e saído como trânsito. Na biblioteca imensa que havia construído dentro de si, cheia de lombadas bonitas e gavetas completamente vazias. Pensou na voz de Vera dizendo: se isso não aconteceu, você não leu. Você apenas olhou. E percebeu que havia passado a vida inteira sendo um homem muito eficiente em olhar. Naquela noite, sentou à mesa da cozinha depois que a casa ficou quieta. Havia comprado um caderno no caminho. Um caderno simples, de capa preta, sem linhas. Um lápis 2B que havia encontrado numa gaveta que não abria há meses. Abriu o livro no capítulo 1. E fez algo que havia décadas não fazia. Foi devagar. Havia uma instrução quase imediata no texto, uma espécie de convite que soava mais como desafio. Antes de começar a ler um livro, você deve inspecioná-lo, entender sua estrutura, saber o que está prometendo antes de decidir o quanto vai investir. Tratar cada livro como um interlocutor com uma agenda própria. Rafael leu isso e ficou olhando para a página. Então fechou o livro e começou a inspecioná-lo. Não por dentro, por fora. A capa, a contracapa, o título completo, com o subtítulo. Ele nunca havia lido o subtítulo completo antes. Um guia clássico para leitores inteligentes. Algo nessa última palavra, inteligentes, o incomodou de um jeito que ele não conseguiu nomear de imediato. Como se a palavra fosse um espelho colocado no ângulo certo para pegar a luz errada. Inteligentes. Era isso que ele havia assumido ser, a vida inteira. Inteligente. Alguém que lia, alguém que sabia, alguém que tinha opiniões articuladas sobre coisas que havia lido de passagem. Havia confundido velocidade com profundidade. Havia confundido volume com compreensão. Havia confundido o mapa com o território por décadas. E o pior de tudo é que havia feito isso com maestria suficiente para nunca precisar confrontar a confusão. Até essa tarde. Até aquele corredor com a luz enviesada e o livro que não havia procurado. Até Vera Castilho e seus óculos redondos, e sua maneira de pausar antes de usar uma palavra como se estivesse experimentando seu peso. Ele abriu o caderno. Na primeira página, escreveu uma data. Depois ficou olhando para a página em branco por um tempo longo, a ponta do lápis pairando sem tocar o papel. Então, escreveu uma única frase. Eu nunca li nada. Ficou olhando para ela. Depois, logo abaixo, adicionou outra. Começa agora. Às 11h43 da noite, quando o silêncio do apartamento era completo e a luz da cozinha era a única ainda acesa em toda a janela que dava para o poço de ar entre os prédios. Rafael Drummond estava no 3º capítulo. Havia sublinhado uma frase. Apenas uma, em 3 capítulos. Não porque fossem as únicas frases dignas, mas porque havia aprendido, em menos de uma tarde, que sublinhar tudo era como iluminar nada. Que a atenção tinha peso. Que você a distribuía ou a concentrava, e apenas uma dessas opções produzia calor real. A frase que havia sublinhado dizia algo sobre a diferença entre ser informado e ser compreendido. Sobre como a informação apenas mudava o que você sabia, enquanto a compreensão mudava como você via. Ele ficou olhando para ela. Depois olhou pela janela para o poço escuro entre os prédios. Havia algo lá fora que ele não havia notado antes. Uma janela, no prédio do fundo, com uma luz ainda acesa. E atrás do vidro, mal visível, a silhueta de alguém inclinado sobre algo. Uma mesa, talvez. Um livro, talvez. Ele não sabia, mas ficou olhando por um momento. Aquele homem no seu apartamento olhando para aquela silhueta no apartamento do fundo. 2 desconhecidos acordados na mesma noite pela mesma espécie de inquietação que não tem nome, mas que todo mundo que já ficou acordado por causa de um livro reconhece. E então, Rafael Drummond virou a página. E continuou. Mas havia algo no final daquela página. Algo que Adler colocara ali com a precisão cirúrgica de quem sabe exatamente o que está fazendo. Uma afirmação que Rafael leu, releu e sentiu como um chão que cede sob os pés. Uma afirmação que mudaria tudo o que ele acreditava sobre si mesmo.
sobre o que havia aprendido, sobre o que havia construído, sobre o homem que achava que era. Mas isso ele só descobriria na próxima página. Mas antes de virar a página, ele parou. Não por hesitação, por um impulso que veio de algum lugar abaixo da consciência, como um músculo que age antes da mente dar ordem. Ele pegou o caderno, abriu numa página nova e tentou pela primeira vez em anos escrever não o que havia lido, mas o que havia sentido lendo. Ficou parado com o lápis suspenso por quase 1 minuto. Então escreveu. A sensação de ter estado olhando para janelas fechadas a vida inteira e só agora perceber que eram portas. Releu, achou pretensioso, não apagou. Porque havia algo na pretensão honesta que era mais verdadeiro do que a modéstia calculada. Porque era isso que sentia. Porque sentir isso e não registrar era a exata coisa contra a qual o livro havia começado a alertá-lo. A leitura que não deixa rastro, que não grava no território interno do leitor a marca de que alguém passou por ali e mudou alguma coisa na paisagem. Ele fechou o caderno, abriu o livro, virou a página e leu. O que Rafael não sabia, naquela noite de terça-feira com a luz da cozinha acesa e o caderno de capa preta aberto ao lado, era que aquele momento tinha uma forma. Que certos instantes possuem geometria, mesmo que a gente só consiga descrevê-la retroativamente, olhando para trás do ponto onde chegou mais tarde. Aquele era um desses momentos. Uma dobradiça, um lugar no tempo onde alguma coisa gira sobre si mesma, e o antes e o depois se tornam países diferentes, visitáveis na memória, mas não mais habitáveis ao mesmo tempo. Ele não sabia isso. Só sabia que o livro estava aberto, que o caderno estava ao lado, que havia um lápis na mão, que a cidade lá fora tinha o barulho habitual da cidade depois das 11, aquele rumor baixo de motores e ar-condicionado e vida acontecendo em apartamentos que não eram o dele. E que pela primeira vez em muitos anos ele não estava com pressa de acabar. Não estava lendo para terminar. Estava lendo para entender. E essa diferença, pequena como uma fresta, era tudo. E a próxima página estava esperando, silenciosa, como todas as verdades que ficam paradas enquanto a gente ainda não está pronto para lê-las. As ferramentas do homem que lia. Na quarta-feira de manhã, Rafael chegou ao escritório com 40 minutos de atraso. Isso nunca havia acontecido antes. 12 anos chegando cedo. 12 anos sendo o primeiro a ligar as luzes, o primeiro a abrir o laptop, o primeiro a deixar o café frio na caneca, enquanto lia os e-mails da madrugada. A pontualidade era uma das poucas coisas nas quais Rafael Drummond confiava de si mesmo como se confiaria numa lei da física. Ela estava sempre lá. Independia do humor, do trânsito, da estação do ano. Naquela quarta-feira, ela não estava. Ele havia ficado acordado até a 1h30 lendo. Não porque não conseguia parar, embora houvesse algo disso também, mas porque às 11h50 havia chegado numa passagem do livro que lhe pediu para parar, pensar e escrever alguma coisa no caderno antes de continuar. E ele havia parado, e pensado, e escrito. E aquilo havia levado 40 minutos que passaram como se fossem 5. Quando entrou no elevador do escritório, o celular mostrava 8h43. Beatriz, a recepcionista, olhou para ele com uma expressão que era exatamente a mistura de surpresa e preocupação de quem vê chegar atrasado. Alguém que nunca chega atrasado. Bom dia, Dr. Drummond. O senhor tem... Eu sei, disse ele. Obrigado. Ela ficou com a frase pela metade na boca. Ele passou pela recepção, pelo corredor de vidro, entrou na própria sala e fechou a porta. Colocou a pasta sobre a mesa. Tirou o caderno de capa preta do bolso interno do paletó. Ficou olhando para ele por um momento como se fosse um objeto estranho que havia aparecido ali sem aviso. Então, abriu o laptop. Havia 23 e-mails não lidos. Ele olhou para eles. Depois olhou para o caderno. Depois olhou pela janela para a avenida lá embaixo, 14 andares mais abaixo, onde os carros formavam o lento trançado que era São Paulo, às 9 da manhã. Fechou o laptop. Abriu o caderno. O que Rafael havia escrito na noite anterior, na passagem que o havia feito parar,
Era uma pergunta, não uma resposta. Não um insight elegante que pudesse citar para alguém. Uma pergunta rude e sem graça que havia emergido enquanto ele lia sobre o que Adler chamava de leitura elementar, a leitura básica, aquela que todos aprendem na escola e que a maioria das pessoas confunde com o teto quando é apenas o chão. A pergunta era: quanto do que eu sei é na verdade apenas vocabulário? Não conhecimento. Vocabulário. Havia uma distinção que o livro desenhava com uma precisão que deixava desconfortável. Saber as palavras de uma ideia não era o mesmo que entender a ideia. Era possível usar o termo certo, no contexto certo, com a entonação certa, e não ter a menor compreensão do que estava dizendo. A escola havia ensinado isso. Os jantares de negócios haviam refinado isso. Toda uma vida profissional havia transformado isso em arte. Rafael sabia como soar como alguém que havia lido Drucker. Não sabia o que Drucker havia feito com seu modo de ver o mundo. Havia uma diferença, e a diferença era a distância entre a superfície de uma lagoa e o fundo dela. Ele ficou olhando para essa pergunta no caderno por um tempo que não soube medir. Então escreveu uma resposta provisória, não porque tivesse certeza, mas porque o livro havia insistido que escrever era a única forma de descobrir o que você realmente pensa sobre alguma coisa. Que o pensamento que fica dentro da cabeça é sempre mais bonito e mais vago do que o pensamento que precisa enfrentar o papel. Escreveu. Talvez a maior parte. Ficou olhando para isso. Depois acrescentou. E isso explica muita coisa. A reunião das 10 com os sócios foi a mais estranha dos últimos 12 anos. Não porque algo de extraordinário tivesse acontecido nela, mas porque Rafael a assistiu de um ângulo diferente, como se tivesse subido um degrau invisível, e dali pudesse ver não apenas o que estava sendo dito, mas a estrutura do que estava sendo dito, a forma. O andaime por baixo das palavras. Marcelo, o sócio mais antigo, estava apresentando uma análise de mercado. Slides bonitos, gráficos que subiam para a direita. Linguagem precisa. O tipo de apresentação que Rafael havia produzido centenas de vezes, aprovado dezenas, elogiado sem parar de pensar. Mas agora havia uma pergunta que estava se formando em algum lugar atrás dos olhos de Rafael. Uma pergunta pequena e irritante como um grão de areia no sapato. Qual é o argumento central aqui? Não a conclusão. O argumento, a cadeia de raciocínio que vai da premissa à conclusão e que, se você não consegue reconstruir, significa que você não entendeu, apenas recebeu. Marcelo terminou. Havia uma pausa para perguntas. Rafael abriu a boca e fez uma pergunta que nunca as havia feito antes numa reunião como aquela. Qual é a premissa principal que sustenta essa análise? Houve um silêncio de 3 segundos que pareceu mais longo. Marcelo piscou. Bom, a premissa é que o mercado vai crescer no segundo semestre. Mas por quê? Disse Rafael. Não de forma agressiva. Com genuína curiosidade, que era uma sensação estranhamente diferente da curiosidade performática que ele havia praticado por anos. O que nos leva a concluir que o crescimento vai acontecer no segundo semestre, e não no terceiro, ou não vai acontecer. Houve outro silêncio. Marcelo começou a responder, e Rafael percebeu, com uma clareza que foi quase física, que a resposta estava sendo construída naquele momento, não recuperada de algum lugar onde havia sido guardada. Que a premissa, o fundamento de toda a minha estrutura, havia sido assumida sem ser examinada. Era exatamente o que Adler descrevia como o pecado do leitor passivo. Aceitar sem questionar. Consumir sem digerir. Receber sem interrogar. Eles haviam feito o equivalente corporativo de ler um livro sem perguntar nada ao autor. Ele passou o resto daquela reunião diferente. Não mais silencioso, mais presente. Havia uma distinção ali que levou tempo para nomear. O silêncio anterior era a ausência de engajamento, a mente num lugar enquanto o corpo fingia estar noutro. A presença nova era outra coisa, era a atenção com peso. O tipo de atenção que percebe não só o que está sendo dito, mas o que não está sendo dito. A lacuna entre o argumento e a evidência, o espaço onde deveria haver uma prova, e há apenas uma suposição bem vestida. Marcelo notou, não disse nada.
Mas houve um momento, perto do fim da reunião, em que os dois se cruzaram com o olhar. E Rafael leu naquele olhar algo que reconheceu de imediato, porque havia sentido o mesmo uma vez diante de um livro. A sensação de estar sendo observado por alguém que de repente enxerga mais do que enxergava antes. No intervalo do almoço, Rafael não foi ao restaurante japonês onde almoçava toda quarta-feira há 6 anos. Foi à biblioteca. Não pela Vera. Ela não estaria lá, não havia nenhuma razão para esperar que estivesse. Foi porque havia uma urgência agora, uma fome específica que não tinha nada a ver com o livro que já tinha em casa, mas com o hábito de ir até um lugar onde livros existem com o peso e a presença de coisas reais. Onde as lombadas ficam em silêncio, mas de um silêncio diferente do silêncio de um arquivo. O silêncio de coisas que têm o que dizer e estão esperando você estar pronto para ouvir. Ficou 40 minutos lá. Não leu nada. Ficou andando entre as prateleiras com o caderno na mão, escrevendo. Havia começado a desenvolver de forma instintiva e ainda tosca o que mais tarde reconheceria como a prática da leitura inspetora, o segundo nível que o livro descrevia. A ideia era simples e radical ao mesmo tempo. Antes de comprometer atenção profunda a um texto, você o escaneia. Lê o índice. Lê os primeiros parágrafos de cada capítulo. Lê as últimas páginas. Constrói uma ideia da arquitetura do argumento antes de entrar pela porta principal. Rafael havia feito isso, de forma improvisada, com 3 livros que tirara das prateleiras ao acaso. O primeiro era sobre economia comportamental. Ele o escaneou em 8 minutos. Tinha uma tese clara, defendida com estudos empíricos, com uma conclusão que ele conseguiu antecipar depois de ler o índice e as primeiras páginas de cada seção. Não precisaria ler o livro inteiro para entender o argumento central. Poderia escolher os capítulos onde o argumento era mais denso e pular o que era ilustrativo. Essa percepção foi estranha, porque implicava que havia uma escolha, que a leitura não era uma fila onde você entrava no começo e saía no fim. Era um território que você podia mapear antes de explorar, escolhendo quais caminhos percorrer com profundidade e quais apenas avistar do alto. Ele nunca havia pensado nisso. Em 42 anos, havia tratado todos os livros da mesma forma, da primeira à última página, em linha reta, sem negociar com o texto, sem decidir ativamente o que merecia sua atenção completa e o que merecia apenas uma passagem rápida. Havia sido, em leitura, aquilo que nunca seria em estratégia, completamente passivo. O segundo livro era uma biografia. Aqui, o escaneamento funcionou diferente. Menos sobre argumento, mais sobre narrativa. O que o livro prometia revelar sobre o personagem. Onde estavam os momentos de virada. Se havia interpretação ou apenas cronologia. Ele tomou notas, pequenas, rápidas. Não resumos, mas perguntas. O autor tem tese própria sobre o personagem ou apenas documenta? Qual o recorte temporal privilegiado? O que está sendo deliberadamente omitido? Eram perguntas que nunca as havia feito a um livro. Eram as perguntas de alguém que havia decidido parar de ser leitor passivo. O terceiro livro ele fechou depois de 2 minutos. Não porque fosse ruim, mas porque percebeu, pelo escaneamento, que não teria nada a acrescentar ao que ele já sabia sobre o assunto, que seria uma leitura de confirmação, não de expansão. E a leitura de confirmação, aprendia agora, era uma das formas mais sedutoras de perder tempo inteligentemente. A sensação de estar aprendendo sem o desconforto real de aprender algo que muda alguma coisa. Ele devolveu o terceiro livro à prateleira. E ficou ali por um momento, olhando para o espaço que havia deixado, sentindo algo que era quase satisfação, mas não exatamente. Era mais como o início de uma competência, a sensação de que um músculo que havia dormido por anos havia se movido, apenas uma vez, e que o movimento havia doído da maneira certa. De volta ao escritório, às 2 da tarde, havia uma mensagem de Vera Castilho. Não era possível, claro. Ela não tinha o número dele, mas havia, de alguma forma, encontrado o e-mail do escritório através do site da consultoria e havia mandado uma mensagem de 3 linhas que dizia: Rafael, esqueci de mencionar ontem. O livro tem 4 níveis. A maioria das pessoas morre no primeiro sem saber que existem outros 3. Boa leitura. VC.
Ele leu a mensagem 3 vezes. Depois respondeu, o que também não era o tipo de coisa que fazia normalmente com pessoas que havia encontrado uma vez por 40 minutos numa biblioteca. Estou no segundo, acho. A resposta dela veio 20 minutos depois. Achar não é saber. Continue. Naquela semana, Rafael passou por uma transformação que não conseguia nomear direito enquanto estava acontecendo. Era como aprender a andar de bicicleta de novo, depois de décadas. Exceto que a bicicleta era a própria mente e o terreno era cada texto que encontrava. Havia uma estranheza prazerosa nisso. A sensação de que ferramentas que ele possuía há sempre, mas jamais havia afiado, estavam sendo retiradas de uma gaveta empoeirada e testadas contra a realidade. O método que ia emergindo, prático e quase artesanal, funcionava assim. Antes de qualquer leitura, mesmo de um artigo, ele parava. Perguntava, o que este texto quer de mim? O que está prometendo? O que eu espero encontrar? Essa pausa de 30 segundos era, ele estava descobrindo, a diferença entre entrar num território com um mapa e entrar às cegas. Durante a leitura, o caderno ficava ao lado, não para copiar trechos, para escrever reações, discordâncias, perguntas ao autor. Era um diálogo, não uma recepção. Quando concordava com algo, escrevia por quê. Quando discordava, também. E percebeu com certa perturbação que muitas das suas discordâncias iniciais não sobreviviam à análise. Que ele discordava por reflexo, não por raciocínio. Que havia uma diferença enorme entre ter uma opinião e ter um argumento. Depois da leitura, havia o que chamou internamente de o teste do estranho. Conseguia explicar o argumento central do texto para alguém que não o havia lido? Não as palavras do autor. O argumento, a estrutura, o porquê das conclusões. Se não conseguia, não havia entendido. Havia apenas processado. Era simples, era brutal, e funcionava como um espelho que não mentia. Na sexta-feira à tarde, 3 dias depois da biblioteca, Rafael estava numa videoconferência com um cliente quando percebeu algo que o fez interromper mentalmente a própria fala no meio de uma frase. O cliente estava dizendo que havia lido o relatório da consultoria, que havia achado muito bom, que as conclusões faziam sentido. E Rafael percebeu que estava prestes a seguir em frente, a agradecer, a passar para o próximo ponto da agenda. Em vez disso, parou. Obrigado, disse. Qual parte você achou mais útil? Uma pausa do outro lado. Bom, o todo, sabe? Muito consistente. Que bom. E a premissa principal, a que sustenta a recomendação da página 8, ela te pareceu sólida? Outra pausa, mais longa. A página 8, deixa eu. E Rafael percebeu, com uma frieza que não era crueldade, mas era definitiva, que o cliente não havia lido o relatório. Havia olhado para ele. Havia recebido a impressão geral de um documento bem feito. Havia confiado na reputação da consultoria para preencher os espaços que a leitura real teria preenchido. Era exatamente o que Rafael havia feito com livros por décadas. Era exatamente o que Adler chamava de a ilusão da compreensão. A ilusão de que olhar é suficiente, de que a exposição à informação é o mesmo que a absorção dela, de que folhear é o mesmo que ler é o mesmo que entender é o mesmo que poder usar. Cada um desses saltos era um abismo. E a maioria das pessoas pulava todos eles sem perceber que havia chão faltando. Naquela noite, Rafael abriu o caderno na mesa da cozinha e fez uma lista. Não uma lista de tarefas. Uma lista de perguntas que o livro havia plantado naquela semana e que ainda não tinham resposta. A primeira: quantas decisões tomei na minha vida profissional com base em textos que li de forma superficial? A segunda: quando foi a última vez que um livro mudou concretamente algo na forma como trabalho? A terceira: e essa o fez parar por mais tempo que as outras. Existe diferença entre o homem que eu acredito ser e o homem que os meus hábitos de leitura descrevem? Ficou olhando para essa última por um longo tempo. O ventilador de teto girava devagar. A cidade fazia o barulho noturno de sempre. O caderno estava aberto, o lápis parado
E Rafael Drummond estava com aquela terceira pergunta atravessada entre os olhos como uma espinha que não cede. Porque havia uma resposta possível para ela que era confortável. E havia uma resposta que era verdadeira. E ele estava começando a aprender, naquela semana estranha e transformadora, que o espaço entre a resposta confortável e a resposta verdadeira era onde todo o trabalho real acontecia. Era ali, naquele intervalo desconfortável, que o livro o estava convidando a viver. Não temporariamente, permanentemente. Ele virou para a próxima página do caderno e começou a escrever. No sábado, Vera respondeu seu último e-mail com uma frase curta. Quando você chegar no terceiro nível, vai querer parar, não pare. Rafael ficou olhando para a tela por um tempo. Então digitou. Por quê? A resposta dela demorou 2 horas. Quando chegou, era maior do que o usual. Porque o terceiro nível é onde o livro começa a ler você de volta. E isso assusta. A maioria das pessoas que chega até lá prefere fingir que não entendeu do que admitir o que entendeu. É mais fácil acusar o texto de ser difícil do que admitir que o texto revelou algo que você preferia não saber sobre si mesmo. Rafael leu isso 3 vezes. Depois colocou o celular de lado. Abriu o livro. Estava no capítulo sobre leitura analítica, o terceiro nível, o nível onde a relação entre leitor e texto deixa de ser receptiva e passa a ser confrontadora. Onde você não apenas entende o que o autor diz, mas avalia se o autor tem razão. Onde você lê não para ser preenchido, mas para ser desafiado. Era, segundo Adler, onde a maioria dos leitores nunca chegava. Era o nível onde a leitura parava de ser passatempo e se tornava uma forma de pensamento. Era também, Rafael perceberia apenas mais tarde, o nível onde tudo que você acredita sobre si mesmo começa a ser colocado à prova, com uma precisão que não perdoa. Ele ainda não sabia o que o esperava ali. Mas havia algo na formulação de Vera. O livro começa a ler você de volta, que ficou vibrando dentro dele como uma corda tangida. Uma advertência? Ou um convite? Ele ainda não sabia, mas virou a página. E o terceiro nível começou. Havia algo esperando naquelas páginas que Rafael Drummond não estava completamente pronto para encontrar. E o pior, o mais perturbador, é que de alguma forma ele já sabia disso. Sabia antes de virar a página. Sabia desde que Vera havia pausado antes de usar a palavra diferente. Sabia desde o corredor com a luz enviesada e o livro que não havia procurado. Há coisas que a gente sabe antes de saber que sabe. E quando finalmente sabe, não há como não saber mais. A questão nunca é se a verdade vai aparecer. A questão é se você tem coragem de ficar na sala quando ela aparece. O peso do que se vê. O terceiro nível chegou num domingo à tarde, com chuva fina batendo na janela da cozinha e o cheiro de café que havia esquecido de beber. Rafael estava no capítulo 13. Adler descrevia a leitura analítica com uma clareza que não poupava ninguém. Era o nível onde o leitor para de ser receptor e se torna interlocutor, onde você não apenas absorve o que o autor diz, mas constrói, de forma ativa e rigorosa, a estrutura interna do argumento, onde você identifica as proposições, os termos, as premissas, onde você avalia se as conclusões realmente emergem das premissas ou se estão apenas penduradas no ar pela autoridade do autor e pela inércia do leitor que prefere acreditar do que examinar. Simples. Devastador. Porque Rafael estava fazendo isso. Estava tentando fazer isso com o próprio livro que estava lendo. Estava tentando, pela primeira vez, ler analiticamente um texto sobre leitura analítica, o que tinha uma qualidade levemente vertiginosa, como aprender a nadar dentro da água, como aprender a ver usando os próprios olhos como objeto de estudo. E então chegou numa frase que não era, a rigor, uma frase extraordinária. Era quase uma observação de passagem. Uma frase de transição entre 2 ideias maiores. O tipo de frase que você sublinha ou não sublinha sem que isso mude muito. Que você lê e passa, ou lê e para dependendo do dia, do humor, do quanto de si mesmo você está disposto a trazer para a mesa. A frase dizia, em essência, que a maioria das pessoas nunca desenvolve a capacidade de ler com profundidade porque nunca se expôs, de forma séria e sustentada,
há autores que sabem mais do que elas, que as pessoas tendem a ler lateralmente. Autores do mesmo nível, perspectivas que confirmam as próprias, argumentos que não exigem que elas cresçam para serem compreendidos. Que a leitura desafiadora, a leitura de um texto que genuinamente supera o leitor, é rara não porque seja difícil de encontrar, mas porque é difícil de suportar. Rafael leu isso e ficou parado. Não com o pensamento de alguém que discorda, com o pensamento de alguém que reconhece. Com a sensação específica de quem está olhando para uma fotografia tirada sem avisar, onde a expressão é verdadeira exatamente porque ninguém havia preparado o rosto. Havia um livro na prateleira do escritório em casa. Um livro grosso, de capa escura, que Rafael havia comprado 6 anos antes, depois de uma recomendação num jantar de negócios. Alguém havia dito que era essencial, que mudava a forma de pensar sobre sistemas complexos, que todo gestor sério deveria ter lido. Rafael havia comprado no dia seguinte. Havia lido as primeiras 40 páginas no mesmo fim de semana. Depois, havia colocado na prateleira. E havia ficado lá, por 6 anos, com o marcador de página e ainda na página 42, congelado no exato ponto onde o texto havia parado de confirmar o que Rafael já sabia e começado a exigir que ele pensasse de uma forma que lhes era estranha e desconfortável. Ele levantou da mesa da cozinha, foi até o escritório, ficou em frente à prateleira olhando para o livro como se o visse pela primeira vez. Tirou-o devagar. Abriu na página 42. O marcador era um recibo de restaurante, desbotado, quase ilegível. O nome do restaurante ainda dava para ver. Era um lugar que havia fechado 3 anos atrás. Ele ficou com o marcador na mão por um momento. Depois o jogou fora. E voltou para os cozinha com 2 livros debaixo do braço. O de Adler e o que havia deixado esperando por 6 anos. A chuva continuou pela tarde inteira. Rafael leu os 2 em paralelo, algo que nunca havia feito antes e que tinha uma lógica própria e estranha. Usar o método que estava aprendendo num para ler o outro. Como se Adler fosse a lente e o segundo livro fosse o objeto. Como se estivesse testando a ferramenta no mesmo momento em que a afiava. E foi aí que começou o desconforto. Não o desconforto intelectual de uma ideia difícil. O outro tipo. O que não vem de fora, mas de dentro. O que não é causado pelo texto, mas pelo que o texto revela que está em você. O segundo livro era difícil. Não impossível, mas genuinamente, honestamente difícil. O tipo de dificuldade que exige que você pare no final de cada parágrafo e pergunte: entendi de verdade? Ou só reconheci as palavras? E Rafael estava descobrindo, com uma consistência que começava a pesar, que a resposta honesta era, com frequência, a segunda. Havia termos que ele achava que conhecia e que, quando pressionados, revelavam ser apenas marcadores. Placas de sinalização sem o território por baixo. Ele sabia a palavra dialética, como quem sabe o nome de uma rua que nunca caminhou. Sabia o termo premissa implícita, como quem sabe que existe um prato num restaurante que nunca pediu. Havia um vocabulário inteiro dentro de si que era, na prática, uma coleção de fantasmas. A forma das coisas sem o corpo. E isso era perturbador. Mas o que era mais perturbador ainda, o que começou a se desenhar com uma nitidez que ficava maior a cada hora da tarde chuvosa, era a implicação que havia por baixo. Se ele havia passado décadas lendo sem entender. Se havia construído opiniões, posições, convicções sobre assuntos que conhecia apenas pela superfície. Se havia tomado decisões, grandes e pequenas, com base num mapa que era bonito, mas incompleto. Então, quem era o homem que havia tomado essas decisões? Quem era, exatamente, Rafael Drummond? Às 6 da tarde, parou de ler. Não porque tivesse terminado, porque havia chegado num ponto em que continuar naquele momento seria como tentar beber água com o estômago cheio. Havia um limite de absorção. O pensamento precisava de tempo para sedimentar antes de receber mais. Levantou. Foi até a janela. A chuva havia diminuído para uma garoa fina
que transformava as luzes da rua em manchas douradas e difusas no asfalto molhado. Ficou olhando para uma rua por um tempo que não soube medir. Havia uma pergunta que não havia feito ao livro ainda. Havia evitado. Conscientemente, ele perceberia mais tarde. Havia desviado dela cada vez que se aproximava, como quem muda de calçada ao ver alguém desconfortável na frente. A pergunta era: o que, concretamente, eu construí com leituras rasas? Não em geral, especificamente. Quais decisões, quais opiniões, quais posições que ele defendia com confiança e que, se fossem pressionadas com as ferramentas que estava aprendendo agora, revelariam que o chão embaixo era mais fino do que parecia. Ligou para Vera sem planejar. Tinha o número dela porque ela a havia mandado uma vez por e-mail com a instrução seca. Caso precise de algo urgente durante a leitura, aqui está. Ele havia achado a formulação curiosa na época. Urgente durante a leitura. Como se leitura fosse o tipo de coisa que produzia urgências. Agora entendia. Vera atendeu no segundo toque. Rafael. Não era uma pergunta. Eu preciso te perguntar uma coisa. Então pergunte. Você disse que quando chegasse no terceiro nível, eu ia querer parar. Uma pausa. Eu cheguei e não quero parar, mas estou... Não sei como nomear. É como se o chão tivesse ficado menos sólido do que era antes. Silêncio do outro lado por 3, 4 segundos. Isso tem nome, disse Vera. Qual? Integridade intelectual. É o momento em que você percebe que saber de verdade é mais raro e mais caro do que parecia. Que a maioria do que chamamos de conhecimento é, na melhor das hipóteses, crença informada. E que a diferença entre as duas é exatamente o tipo de leitura que você está fazendo agora. Rafael ficou parado com o pé direito e com o telefone no ouvido, olhando para a janela molhada. E o que eu faço com isso? O que você acha que faz? Você vai me responder com perguntas. Porque responder diretamente seria roubar de você a única coisa que importa aqui. Que é? Chegar à resposta pelo seu próprio raciocínio. Uma pausa. Ele podia imaginar os óculos redondos, a pilha de livros em volta. Se eu te der a resposta, você vai tê-la. Se você chegar à resposta, você vai entendê-la. Lembra a distinção? Ele lembrava. Era a primeira distinção do livro, a que havia feito tudo começar numa tarde de terça-feira, num corredor de luz enviesada. Ter versus entender, disse ele. Exato. Depois que desligou, Rafael ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Havia uma voz dentro dele que estava ficando mais alta nas últimas horas. Uma voz que não era exatamente pânico, mas que tinha algo do pânico na textura. Uma voz que dizia: se você examinar de verdade o que construiu, se você aplicar as ferramentas que está aprendendo ao seu próprio edifício intelectual, o que vai encontrar? Paredes sólidas? Ou uma fachada bem pintada sobre estrutura de papelão? Havia passado os últimos 15 anos construindo uma reputação. Não de forma desonesta. Havia trabalhado. Havia se esforçado. Havia entregado resultados que eram reais e mensuráveis. Mas havia também, por baixo de tudo isso, uma camada de performances intelectuais que ele começava a ver com uma clareza nova e pouco confortável. As opiniões citadas de livros não completamente lidos. As referências teóricas usadas como adorno, não como fundamento. As conversas onde soava como alguém que havia pensado profundamente sobre algo, quando havia, na verdade, lido um artigo de 30 minutos sobre o assunto e retido as 2 frases mais citáveis. Não era mentira, exatamente. Era algo mais sutil e, de certa forma, mais corrosivo do que a mentira direta. Era a performance do entendimento sem o entendimento. A aparência de profundidade sem a profundidade. O mapa vendido como território. E o pior, o mais difícil de engolir, era que tinha funcionado. Por anos havia funcionado. As reuniões, os clientes, os colegas, os jantares de negócios, todos haviam respondido à performance como se fosse a coisa real. E isso havia criado um circuito de retroalimentação perverso. A performance era recompensada, então a performance era repetida. Então a distinção entre performance e substância
havia se dissolvido de tal forma que Rafael havia parado de notar que havia uma distinção. Havia confundido o papel com a madeira. Por décadas. O caderno estava aberto sobre a mesa. Ele olhou para ele por um tempo sem escrever. Havia uma resistência nova, diferente da resistência dos primeiros dias, quando não sabia o que escrever porque a prática era nova. Esta era uma resistência de outra natureza. A resistência de quem sabe que, se escrever, vai ter que levar a sério o que está escrito. Porque escrever havia aprendido. Tornava as coisas reais de uma forma que pensar não tornava. O pensamento podia permanecer vago, podia flutuar e se dissolver e se reformar de formas mais confortáveis. A página não deixava isso acontecer. A página exigia que você decidisse o que estava pensando de verdade e o declarasse. E ele estava prestes a declarar algo que não tinha certeza se estava pronto para declarar. Pegou o lápis. Escreveu no topo da página: "O que construí sem fundamento." Ficou olhando para isso. Depois começou a escrever. Não devagar. Rápido. Como quem abre uma comporta depois de muito tempo segurando. Escreveu sobre a posição que havia defendido numa conferência 2 anos antes sobre transformação digital, onde havia citado 3 pesquisadores pelo nome, com a segurança de quem os conhece, e havia lido, de cada um dos 3, no máximo um artigo de segunda mão. Escreveu sobre a análise de mercado que havia apresentado a um cliente grande, onde a premissa central era uma afirmação que havia lido num relatório que havia lido num resumo de outro relatório, como um jogo de telefone sem fio, onde a origem da informação havia se perdido em algum lugar da cadeia de processamento. Escreveu sobre as opiniões que tinha sobre livros que havia citado sem terminar, como se fossem países que havia visitado quando havia, na verdade, apenas visto fotografias. A lista ficou longa. Mais longa do que havia esperado. Quando parou, a mão estava ligeiramente dormente e havia 3 páginas cobertas de escrita pequena e rápida que parecia, pela caligrafia irregular, ter sido feita por alguém em estado de leve agitação. Ele fechou o caderno. Ficou sentado em silêncio. Havia uma vontade de minimizar, de racionalizar, uma voz interna treinada em anos de gestão de narrativa. A mesma voz que sabia como apresentar uma falha como um aprendizado numa reunião difícil, que sugeria: "Isso é autocrítica excessiva. Todo mundo faz isso. É a natureza do mundo profissional. Você não pode ter lido tudo com profundidade analítica. Ninguém consegue." E a voz tinha razão em partes. Mas havia uma diferença, que estava ficando mais clara a cada hora, entre não poder ler tudo com profundidade e nunca ter lido nada com profundidade. Entre as limitações legítimas do tempo e da energia humana, e a escolha, repetida e inconsciente, de sempre ficar na superfície, porque a superfície era eficiente e a profundidade era desconfortável. A questão não era a quantidade. A questão era o hábito. Às 8h30 da noite, Rafael abriu o livro de Adler numa sessão que havia marcado com um dobre de página mais cedo. Era sobre o que acontece quando o leitor, no processo de leitura analítica, descobre que o autor está errado, não impreciso. Errado. Adler era curiosamente apaixonado sobre esse ponto. Dizia que discordar de um autor de forma justa e fundamentada era um dos atos intelectuais mais nobres disponíveis ao ser humano. Que a discordância qualificada, sustentada por argumento e não por reação emocional, era o sinal mais claro de que a leitura havia sido real. Que um leitor que nunca discordava de nada que lia era provavelmente alguém que nunca havia realmente lido nada, apenas se submetido. Mas havia uma condição. A discordância tinha que ser honesta, qualificada. Precisava começar com a compreensão plena do que o autor estava dizendo, antes de dizer que estava errado. Era necessário provar que o argumento havia sido compreendido antes de apresentar objeção. Porque discordar sem entender não era inteligência crítica, era preguiça com pretensão de filosofia. Rafael leu isso e pensou nos anos de reuniões. Em quantas vezes havia discordado por instinto, por território, porque uma ideia vinha de um lugar ou pessoa que ele havia categorizado de alguma forma.
e a categoria havia determinado a reação antes que o conteúdo tivesse chance de ser avaliado. Havia uma palavra para isso que o livro usava, e a palavra era preconceito, não no sentido racial ou social, mas no sentido literal e mais antigo. Preconceito, o julgamento que antecede o encontro com a coisa julgada. Quanto do seu pensamento era preconceito? Quanto era a avaliação real? A pergunta não tinha resposta fácil. Talvez não tivesse resposta definitiva. Mas o fato de estar fazendo a pergunta, de verdade, sem a intenção imediata de encontrar uma resposta confortável, era em si mesmo algo diferente. Era a diferença entre varrer a sujeira para debaixo do tapete e ficar olhando para ela no chão com a luz acesa. A sujeira era a mesma. O que mudava era o que você fazia com o fato de existir. Ele dormiu mal naquela noite. Não por insônia, exatamente. O sono chegou, mas era um sono raso e interrompido, o tipo que não descansa de verdade porque alguma coisa continuava trabalhando por baixo. Acordou 3 vezes. 2 delas olhou para o teto no escuro por alguns minutos antes de voltar a dormir. Na terceira, às 4h11 da manhã, ficou acordado de vez. Foi até a cozinha. Fez café. Ficou sentado com a caneca aquecendo as mãos e o apartamento completamente silencioso em volta. Aquele silêncio específico das 4 da manhã que é diferente de qualquer outro silêncio. Mais fundo, mais honesto, sem as camadas de ruído e performance que o dia acrescenta. Havia uma coisa que não havia conseguido escrever no caderno. Uma coisa que havia chegado perto diversas vezes e desviado no último segundo. Agora, no silêncio das 4 da manhã, com o café quente e sem ninguém para observar, ficou mais perto. A coisa era esta. Se ele havia construído uma identidade profissional parcialmente sobre o que não era sólido, e se essa identidade havia sido bem-sucedida por anos, então o sucesso, que ele havia interpretado como confirmação de valor, era também, em parte, confirmação do sistema. Confirmação de que o mundo profissional ao redor dele operava com os mesmos atalhos, as mesmas superfícies, as mesmas aparências elevadas a substituto da substância. Ele havia se saído bem num jogo que talvez não valesse o quanto parecia valer. E isso não era uma revelação pequena. Era o tipo de coisa que, uma vez vista, não pode ser desdita. O tipo de percepção que muda a textura de tudo que vem antes e depois. Como ver uma ilusão de ótica e não conseguir mais ver a versão original, aquela inocente e confortável, que existia antes de saber o truque. Ele havia saído da biblioteca da terça-feira como um homem que achava que sabia ler. Estava sentado na cozinha das 4 da manhã de domingo, como um homem que estava começando a entender que não sabia, de verdade, quase nada do que achava que sabia. E havia uma pergunta enorme e sem bordas claras flutuando em cima disso tudo. Uma pergunta que não era sobre livros. Era sobre o que fazer com o homem que restava depois que as camadas de performance eram retiradas uma a uma. Quem estava por baixo? E seria possível reconstruir algo real sobre fundamento verdadeiro depois de tanto tempo construindo sobre areia? O café esfriou. Rafael não percebeu. Ficou sentado olhando para a janela da cozinha, para o escuro do lado de fora que começava, muito lentamente, a ganhar as primeiras cinzas do amanhecer. E havia dentro dele algo que era simultaneamente a coisa mais pesada e a coisa mais limpa que havia sentido em anos. Pesado porque ver de verdade é sempre mais pesado do que não ver. Limpo porque havia, por baixo do peso, a textura inconfundível da honestidade. Aquela leveza específica que vem não de ter resolvido os problemas, mas de ter parado de fingir que eles não existem. Ele não sabia o que fazer com o que havia encontrado. Não ainda. Mas havia algo que Adler dissera, numa frase que havia sublinhado e copiado no caderno 2 dias antes, que agora voltava com um peso diferente, ressignificado pela noite que havia passado. O maior inimigo do entendimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Rafael ficou com essa frase no silêncio da cozinha. Depois levantou, lavou a caneca, pegou o caderno, sentou de volta e começou a escrever a única coisa que havia aprendido.
naquela longa noite de domingo que era absolutamente certa. Que o passo mais difícil não era aprender, era desaprender. Era desmanchar com cuidado, tijolo por tijolo, as certezas construídas sobre base de areia. E fazer isso sem se perder no processo. Sem deixar que o desmantelamento se tornasse destruição. Sem confundir a revisão do que se é com o apagamento do que se foi. Havia um caminho entre a ingenuidade do início e o cinismo do meio. Estreito, exigente, necessário. E Rafael Drummond, naquela madrugada com cheiro de café frio e as primeiras luzes do amanhecer riscando o céu lá fora, estava apenas começando a entender como trilhá-lo. Mas havia algo que ele ainda não sabia. Algo que Vera havia guardado. Que o livro havia mencionado de passagem, quase como uma advertência discreta, sem dar a ela o peso que merecia. O quarto nível. A leitura sintópica. O nível onde você não lê um livro, mas um assunto inteiro. Onde você coloca autores em diálogo uns com os outros e emerge não com a perspectiva de nenhum deles, mas com algo que só você poderia construir. O nível mais difícil, o mais raro. O que exige não apenas que você domine o texto, mas que você domine a si mesmo o suficiente para não ser dominado por nenhum dos textos. Rafael não sabia ainda o que isso significaria para ele pessoalmente. Mas havia uma mensagem nova de Vera no celular, que ele viu ao levantar para buscar mais café, enviada às 2 da manhã, como se ela também tivesse estado acordada pensando em algo que precisava ser dito. O quarto nível não é sobre ler mais, é sobre quem você tem que se tornar para ler assim. Prepare-se. Ele ficou olhando para onde ia a mensagem. Releu. Depois olhou pela janela para o dia que estava começando. Aquela luz ainda hesitante, ainda indecisa entre o escuro e o clarão, e sentiu algo que só conseguiu nomear muito tempo depois, quando tinha vocabulário para isso. Era o limiar. O ponto exato onde o chão velho termina e o novo ainda não começou. O lugar mais assustador do mundo. E o único de onde se pode, de verdade, partir. Mas partir para onde? Essa era a questão. Porque o mapa que Rafael havia carregado a vida inteira havia se revelado incompleto. E um homem sem mapa, no meio do território, tem exatamente duas opções: sentar e esperar que alguém apareça com direções, ou aprender, finalmente, a ler o próprio terreno. Rafael Drummond estava prestes a descobrir qual das duas estava disposto a ser. E a resposta não viria de um livro. Viria de uma escolha. A escolha que constrói. A ligação chegou numa segunda-feira de manhã, 3 semanas depois da madrugada do café frio. Rafael estava na mesa da cozinha, o caderno aberto, o livro de Adler ao lado e mais 4 volumes espalhados em semicírculo, todos abertos em páginas diferentes, todos cobertos de marcações que não eram sublinhados decorativos, mas sinais de uma conversa em curso, setas ligando ideias de livros diferentes, interrogações no lugar onde 2 autores divergiam, exclamações no lugar onde a convergência era inesperada e precisa. Havia passado as últimas semanas no quarto nível. Não de forma elegante, não com a fluência de quem domina o método, de forma torpe e às vezes frustrante, como alguém aprendendo a tocar um instrumento novo, os dedos querendo os atalhos antigos, a mente resistindo à exigência de sustentar múltiplas perspectivas ao mesmo tempo sem colapsar numa única, a tentação constante de escolher um autor e se render a ele, em vez de mantê-los todos em tensão produtiva. A leitura sintópica, o quarto nível, era exatamente o que Vera havia prometido que seria. Não era sobre ler mais. Era sobre quem você tinha que se tornar para ler assim. E Rafael estava no meio desse processo de tornar-se quando o celular vibrou na mesa com o nome de Henrique Salles na tela. Henrique Salves era o maior cliente da consultoria. Tinha sido, por 8 anos, o tipo de relacionamento que sustentava uma empresa inteira. Contratos recorrentes, referências constantes, a âncora em torno da qual o restante do portfólio orbitava. Rafael havia construído esse relacionamento com atenção e dedicação genuínas. Mas havia também, por baixo disso, a camada de performance que ele estava aprendendo a enxergar em tudo o que havia feito.
As apresentações calculadas para impressionar mais do que para informar. As análises construídas para confirmar o que o cliente queria ouvir mais do que para revelar o que precisava saber. O cuidado com a forma que às vezes superava o cuidado com o conteúdo. Ele atendeu. Rafael. A voz de Henrique tinha uma textura diferente, não a cordialidade habitual de quem liga para assuntos rotineiros. Algo mais tenso, mais direto. Precisamos conversar hoje. Você pode estar aqui às 2? Posso. Uma pausa. O que aconteceu? Vou explicar pessoalmente. Mas adiantando, temos uma proposta da Meridian em cima da mesa. A Meridian era a maior consultoria concorrente na praça. Rafael ficou parado com o telefone no ouvido por um segundo que pareceu mais longo. Estarei lá às 2, disse. Desligou. Ficou olhando para os livros espalhados sobre a mesa, para o caderno aberto, para as 4 semanas de trabalho real, honesto, desconfortável, que havia feito naquela mesa naquele horário da manhã, antes do dia começar de verdade. Havia um reflexo antigo que já estava se formando. O reflexo de calcular, de pensar em termos de estratégia de relacionamento, de posicionamento competitivo, de como apresentar a proposta de valor de forma que Henrique não conseguisse recusar. O reflexo de construir, nos 90 minutos que tinha até precisar sair, uma performance impecável. Ficou olhando para esse reflexo. E pela primeira vez em 12 anos de carreira, decidiu não segui-lo. Chegou à sede da Salves Incorporações 20 minutos antes das 2. Não para preparar mais argumentos, para sentar no sofá da recepção, tirar o caderno do paletó e escrever uma pergunta que havia estado evitando desde a ligação. A pergunta era: o que Henrique Salves precisa que eu ainda não dei a ele? Não o que Henrique queria ouvir. Não o que Rafael sabia apresentar bem. O que o cliente genuinamente precisava que a consultoria havia ou não havia entregado ao longo de 8 anos. Começou a escrever. Demorou 15 minutos. A lista não era longa, mas era honesta de uma forma que o deixou desconfortável, sentado naquele sofá de couro bege com o logo da incorporadora em letras douradas na parede à frente. Havia entregas reais, análises que haviam gerado valor concreto, decisões que a consultoria havia ajudado Henrique a tomar e que, com o benefício do tempo, haviam se mostrado corretas. Isso era real e não precisava ser minimizado. Mas havia também os relatórios construídos para impressionar sem incomodar, as recomendações que haviam evitado o confronto com premissas que mereciam ser questionadas, as apresentações onde a clareza visual substituía a solidez analítica com tanta regularidade que ele havia parado de notar a troca. Havia, em 8 anos de relacionamento, uma quantidade não desprezível de superfície bem embalada. E a Meridian havia chegado. O que significava que Henrique havia sentido algo. Não necessariamente conseguia nomear, mas havia uma lacuna entre o que recebia e o que precisava, e a lacuna havia ficado grande o suficiente para que uma proposta competidora parecesse merecedora de atenção. Rafael fechou o caderno. A recepcionista o chamou. A sala de reunião da Salves tinha uma parede de vidro que dava para a cidade lá embaixo. Henrique estava em pé diante do vidro quando Rafael entrou, os braços cruzados, a postura de alguém que está pensando, não esperando. Cumprimentaram-se, sentaram. Havia uma pasta sobre a mesa do lado de Henrique, provavelmente a proposta da Meridian. Henrique não abriu a pasta. Rafael, você e eu trabalhamos juntos há 8 anos. 8 anos e 3 meses, disse Rafael. Henrique fez um gesto com a mão que significava mais ou menos, exatamente. Nesse tempo você entregou o trabalho sólido. Eu não estou aqui para reclamar do trabalho. Mas a Meridian veio com uma proposta que me fez fazer uma pergunta que eu deveria ter feito antes. Henrique pausou, escolhendo as palavras. A pergunta é: o que a consultoria de vocês acha, de verdade, sobre a estratégia de expansão que eu estou tocando? Rafael ficou quieto. Porque nos últimos 2 anos, continuou Henrique, todas as análises que vocês me entregaram apontaram na mesma direção. Tudo confirmou o que eu queria fazer. E a Meridian? Ele tocou na pasta sem abri-la. A Meridian chegou com uma análise diferente.
com objeções que eu nunca ouvi de vocês. Que tipo de objeções? Objeções sérias. O olhar de Henrique era direto, não hostil, mas não cedia. Sobre a taxa de absorção do mercado no segmento onde estou entrando. Sobre o calendário de lançamentos que estou planejando. Sobre premissas que eu estava usando sem questionar. Uma pausa. Objeções que, se eu for honesto, eu mesmo estava com receio de fazer. Silêncio. Rafael poderia ter dito muitas coisas naquele momento. Poderia ter questionado a metodologia da Meridian. Poderia ter defendido as análises anteriores com dados. Poderia ter construído em tempo real a narrativa de que a continuidade do relacionamento era o ativo mais valioso e que mudar de consultoria no meio de um ciclo estratégico era um risco em si mesmo. Eram respostas que existiam dentro dele, prontas, polidas, treinadas em anos de reuniões difíceis. Mas havia algo novo que também existia dentro dele agora. E esse algo novo estava fazendo uma pergunta diferente. A resposta verdadeira, a resposta que Henrique precisa ouvir, é essa. Henrique, disse Rafael, devagar. Posso te fazer uma pergunta antes de responder? Pode. Quando você fala que as análises anteriores sempre confirmaram o que você queria fazer, você acha que confirmaram porque os dados realmente apontavam nessa direção? Ou porque nós, em algum momento, começamos a construir as análises a partir da conclusão que você já tinha em mente? A pergunta ficou no ar. Henrique não respondeu de imediato. Ninguém havia feito essa pergunta antes. Rafael via isso claramente no rosto do homem à frente. A surpresa era real. Não a surpresa de uma acusação inesperada. A surpresa de uma verdade que já estava lá, esperando por alguém com coragem de nomeá-la. Isso é o que você acha que aconteceu? Disse Henrique finalmente. Acho que é o que acontece em qualquer relacionamento de consultoria que dura tempo suficiente sem se reinventar. Disse Rafael. Não havia hesitação na voz. Havia algo que ele só conseguiria descrever como clareza, aquela qualidade específica do pensamento que vem quando você parou de gerenciar a própria fala e começou a simplesmente dizer o que vê. O consultor aprende o que o cliente quer ouvir. O cliente aprende a confiar no consultor. E aos poucos, nessa confiança, a tensão saudável vai embora. Você para de questionar porque eu entrego bem. Eu paro de incomodar porque você recebe bem. E nos dois lados, sem que ninguém decida isso conscientemente, a profundidade vai sendo trocada pelo conforto. Outro silêncio. Mais longo. Henrique olhou para a pasta, depois olhou para Rafael. Isso é uma admissão notável, disse ele. É a verdade. E o que você propõe fazer com ela? O que Rafael propôs naquela reunião, nos 40 minutos que se seguiram, não era o que havia planejado propor quando entrou no elevador das Salves Incorporações. Havia planejado, no percurso de táxi até lá, uma abordagem de retenção. Falar sobre o valor da memória histórica do relacionamento, sobre a curva de aprendizado que qualquer consultora nova precisaria percorrer, sobre continuidade como ativo estratégico. Em vez disso, propôs o oposto. Propôs reconstruir a análise da expansão do zero. Não partir do plano atual e validá-lo. Partir da pergunta mais básica, a mesma que um consultor completamente novo faria sem nenhuma âncora de confirmação. Esse mercado, nesse momento, com esses recursos, suporta essa estratégia? Propôs que o processo fosse completamente transparente, que Henrique tivesse acesso ao raciocínio, não apenas à conclusão, que os pontos de discordância interna fossem apresentados junto com as conclusões, não filtrados, antes de chegar à sala de reunião. E propôs pela primeira vez em 8 anos cobrar de forma diferente. Não pelo número de horas ou pela quantidade de entregáveis. Pelo valor de decisões melhores. Henrique ouviu tudo. Ficou em silêncio por um tempo que Rafael não tentou preencher. Depois disse: Por que agora? O que mudou? Era uma boa pergunta. Era talvez a melhor pergunta da reunião. Rafael ficou com ela por um momento. Aprendi a ler, disse. Henrique o olhou com uma expressão que estava entre o desconcerto e algo que poderia ser curiosidade genuína. Tô falando sério, disse Rafael. Aprendi que existe diferença entre olhar para um texto e habitá-lo. Entre receber uma informação e entender o que ela implica.
entre saber as palavras certas e ter o pensamento que as palavras deveriam representar. Uma pausa. Passei anos aplicando o primeiro tipo de leitura ao meu trabalho e ao trabalho de vocês. Acho que chegou a hora de tentar o segundo. Henrique não assinou nada naquele dia. Disse que precisava pensar, que a proposta era diferente do que havia esperado, mas que diferente não significava ruim, que ia ler os materiais que a Meridian havia deixado com mais atenção antes de decidir. Rafael saiu da Salves com a pasta da Meridian ainda sobre a mesa de Henrique e nenhuma garantia de nada. E percebeu, andando até o ponto de táxi na calçada com o vento seco do começo do outono paulistano batendo no rosto, que não estava com medo. Isso era novo. Havia perdido relacionamentos de cliente antes. Havia lidado com concorrência antes. Havia navegado conversas difíceis com resultados incertos antes. Mas sempre com aquela camada de ansiedade por baixo, aquela sensação de que a perda de um cliente era também, em algum nível mais profundo do que o financeiro, a perda de uma confirmação. Agora não havia essa camada. Havia clareza. Havia feito a coisa certa naquela sala. Não a coisa estrategicamente calculada para um resultado específico. A coisa que era verdadeira. E havia uma leveza surpreendente nessa distinção. Uma leveza que não havia esperado encontrar porque havia passado muito tempo acreditando que a verdade inconveniente era sempre mais pesada do que a narrativa conveniente. Às vezes era, mas às vezes o peso era da mentira, e você só percebia quando parava de carregá-la. De volta lá ao escritório, Rafael convocou uma reunião com os dois sócios. Marcelo e Fernanda chegaram com as expressões de quem foi convocado para algo que ainda não sabe nomear. Sentaram. Rafael ficou de pé, o que não era habitual, e ficou assim por um momento antes de falar, organizando não o que diria, mas como diria, de uma forma que fosse honesta, sem ser um acerto de contas. Porque não era isso. Não era sobre culpa ou acusação, era sobre reconstrução. Havia uma diferença que levou tempo para aprender, mas que agora parecia óbvia. Identificar o problema não era o mesmo que distribuir responsabilidade por ele. A pergunta útil não era de quem foi a culpa, mas o que fazemos a partir daqui. Quero te contar o que aconteceu na reunião com as Salves, disse. Contou. Sem filtros. Sem a versão estrategicamente editada que normalmente chegaria a uma reunião de sócios. Com as admissões que havia feito. Com o risco que havia assumido. Com o fato de que o resultado estava em aberto. Marcelo ficou quieto durante boa parte. Fernanda fez perguntas. As perguntas dela eram boas. Diretas. O tipo de pergunta que Rafael havia aprendido nas últimas semanas a valorizar. Não as perguntas que confirmam, mas as que abrem. No final, Marcelo disse: Você está apostando o maior cliente da empresa numa mudança de abordagem que você mesmo acabou de inventar? Sim. E se ele for para Meridian? Então aprendemos alguma coisa, cara. Uma pausa. Mas se ficar, fica por uma razão real. E isso vale mais a longo prazo do que ficar por inércia. Fernanda olhou para Marcelo. Marcelo olhou para Rafael. Havia na sala o peso específico de uma conversa que muda alguma coisa permanente, que atravessa um ponto de não retorno sem cerimônia, apenas com o silêncio de quem reconhece que o chão sob os pés é diferente do que era antes de a conversa começar. Tô dentro, disse Fernanda. Marcelo ficou mais um momento em silêncio. Explica melhor essa história de aprender a ler, disse ele. Rafael explicou. Não como uma apresentação. Como uma conversa real, o tipo de conversa que havia aprendido, com Vera e com Adler e com as madrugadas de caderno aberto, a ter. Falou sobre os 4 níveis. Sobre a diferença entre olhar e habitar, sobre a leitura inspetora e a leitura analítica, e o 4º nível que ainda estava aprendendo a praticar. Falou sobre o cliente que não havia lido o relatório. Falou sobre a reunião em que havia perguntado pela premissa e visto o silêncio que revelou que a premissa não existia. Falou sobre o caderno de capa preta e as 3 páginas que havia preenchido com as coisas que havia construído sem fundamento real. Marcelo ouviu tudo com uma atenção que Rafael não havia visto nele antes naquele tipo de conversa.
Não a atenção de quem está esperando a vez de falar. A atenção de quem está realmente processando, deixando os questions, o que está ouvindo entrar de verdade, antes de formular uma resposta. Quando Rafael terminou, Marcelo ficou quieto por alguns segundos. Depois disse: "Isso que você descreveu, os 4 níveis de leitura, você acha que funciona com qualquer tipo de texto?" O livro diz que sim, qualquer coisa que carregue um argumento. E uma proposta comercial? Uma análise de risco? Um relatório estratégico? Rafael olhou para ele. Especialmente um relatório estratégico, disse. Marcelo assentiu devagar. Havia alguma coisa acontecendo por trás dos olhos dele que Rafael reconheceu porque havia sentido o mesmo numa tarde de terça-feira num corredor de biblioteca. O momento em que uma ideia pousa de verdade, não apenas na mente, mas no corpo. Aquele instante em que o pensamento deixa de ser abstrato e se torna urgente, e pessoal e imediato. Então temos um problema maior do que o Henrique Salves, disse Marcelo. Sim, disse Rafael. Temos. Qual é o tamanho do problema? Rafael abriu o caderno. Mostrou a Marcelo as 3 páginas da madrugada de domingo. Não as leu em voz alta. Apenas as colocou sobre a mesa, abertas, visíveis. Marcelo as leu, devagar, até o fim. Quando terminou, não disse nada por um momento. Depois olhou para Rafael com uma expressão que estava entre o desconforto de quem reconhece algo incômodo e a integridade de quem decide não desviar do que reconheceu. Quando começamos, disse Marcelo. Eles trabalharam até às 11 da noite. Não nos slides de Henrique. Nas perguntas de Henrique. Havia uma diferença que havia parecido semântica antes e que agora parecia fundamental. Trabalhar nos slides era construir uma apresentação. Trabalhar nas perguntas era construir um pensamento. A pergunta central era: a estratégia de expansão das Salves Incorporações era sólida? Não como apresentar a estratégia de expansão, não como estruturar a análise para que as conclusões sejam convincentes. A pergunta anterior a essas. A pergunta que deveria ter sido a primeira, e que em algum momento dos 8 anos de relacionamento, havia sido silenciosamente substituída pela versão mais confortável. Eram 3 na sala. Rafael, Marcelo, Fernanda. Mais a analista sênior que Rafael havia convocado às 5 da tarde, com a instrução explícita de que o trabalho não era validar nada, era questionar tudo. A analista, uma mulher de 29 anos chamada Cíntia, que havia chegado na empresa 2 anos antes e que Rafael havia notado nos últimos meses por sua tendência, às vezes inconveniente, de fazer perguntas onde o esperado era concordar, a analista Cíntia havia olhado para ele quando recebeu a instrução e dito: "É sempre isso que eu faço e normalmente pedem para eu suavizar." "Não suaviza mais", disse Rafael. Ela assentiu com uma brevidade que sugeria que estava esperando por essa frase há algum tempo. As próximas horas foram diferentes de qualquer outro trabalho que Rafael havia feito em 12 anos de consultoria. Não mais confortáveis, mais honestas. Havia momentos em que a análise revelava algo que ninguém na sala queria ver. Um número que não fechava, uma premissa que não se sustentava, uma projeção que só era razoável se você decidia ignorar uma variável inconveniente. E em vez de suavizar ou recontextualizar, paravam. Nomeavam. Escreviam. Era o equivalente profissional do caderno de capa preta. Era colocar as coisas no papel com a luz acesa. À 00:15, com o escritório vazio exceto pelos 4, Rafael leu em voz alta a conclusão provisória que haviam chegado. A estratégia de expansão das Salves tinha mérito em 2 dos 4 eixos que estavam sendo discutidos. Nos outros 2, havia problemas reais. O ritmo de lançamentos era ambicioso demais para a taxa de absorção atual do segmento, e a premissa de financiamento desconsiderava um cenário de alta de juros que não era improvável no horizonte de 18 meses. Não era a análise que Henrique Salves esperava. Não era a análise que Rafael teria entregue 3 semanas antes. Era a análise verdadeira. Cíntia disse: "É sólida. Posso defender cada número." Marcelo disse: "Ele vai gostar?" "Não", disse Rafael. "Mas vai precisar." Fernanda disse: "Quando a gente manda?"
Amanhã de manhã. Uma pausa. Com uma nota explicando o processo. Não apenas as conclusões. O raciocínio inteiro. Para que ele possa questionar, discordar, pedir que revisemos premissas que ele acredita serem diferentes. Para que seja uma conversa, não um relatório. Silêncio. Depois Marcelo disse mais para si mesmo do que para a sala. Isso é uma empresa diferente do que era essa manhã. Rafael olhou para ele. É o começo, disse. Ainda estamos aprendendo. Na manhã seguinte, o relatório saiu às 8h42. Rafael ficou olhando para a confirmação de envio por um momento. Havia feito a coisa certa ou havia cometido o erro mais caro dos últimos 12 anos? Não sabia. E havia, nesse não saber, algo completamente diferente do não saber anterior, o da ignorância confortável, o do mapa bonito sobre o território inexplorado. Este não saber era o de quem havia olhado para o território de verdade, mapeado o que havia lá com honestidade e enviado o mapa para quem precisava dele. O resultado dependia de Henrique. Mas o processo havia dependido de Rafael. E o processo, finalmente, era real. Às 3 da tarde, o celular vibrou. Era uma mensagem de Henrique Salves. Curta. 4 linhas. Li o relatório. Li 2 vezes. Preciso de uma semana para pensar no que vocês disseram. Mas quero que saiba. É o trabalho mais honesto que recebi em 8 anos. Seja qual for a decisão, obrigado por isso. Rafael ficou olhando para a tela. Depois olhou pela janela para a cidade lá fora, o mesmo ângulo de sempre, os mesmos 14 andares abaixo, a mesma avenida com o mesmo trânsito lento. Mas alguma coisa havia mudado na forma de olhar. Não o que estava sendo visto. A qualidade da atenção com que era visto. E isso, como havia aprendido num corredor de biblioteca numa tarde de terça-feira, que não havia planejado, era tudo. Há perguntas que a gente faz para confirmar o que já sabe. E há perguntas que a gente faz para descobrir o que ainda não sabe. A distância entre as duas é a distância entre uma vida que orbita em torno de si mesma e uma vida que expande. Rafael Drummond havia passado 42 anos fazendo o primeiro tipo de pergunta. Estava aprendendo, finalmente, a fazer o segundo. E essa aprendizagem, ele começava a perceber, não tinha fim. Tinha apenas profundidade. Sempre mais profundidade. Esperando por quem tiver coragem de descer. O que fica depois do fogo? 2 anos depois. A biblioteca tinha o mesmo cheiro de sempre. Madeira. Papel antigo. Tinta que sobreviveu ao tempo por não precisar de ninguém para sobreviver. Rafael Drummond entrou pela mesma porta de sempre. Passou pelo mesmo guarda que ainda não levantava os olhos. Atravessou o mesmo átrio de mármore cinza, onde a luz do fim de tarde entrava pelas janelas altas e varria o chão em listras douradas e oblíquas. Mas o homem que entrava era outro. Não de forma visível, ao menos não imediatamente. Ainda usava terno. Ainda tinha os cabelos cedendo nas têmporas, agora um pouco mais do que antes. Ainda carregava uma pasta. Mas havia algo na postura, uma forma específica de ocupar o espaço físico, que não era altivez e não era tranquilidade exatamente. Era mais como a qualidade de presença de alguém que parou de ter pressa de estar em outro lugar. Ele foi direto ao corredor lateral. Entre os 2 pilares de concreto pintado de branco, onde a luz entrava pela janela estreita no ângulo certo para fazer as lombadas brilharem como testemunhas de algo. A prateleira estava lá. O livro de Adler não estava. Claro que não estava. Rafael havia devolvido o exemplar que havia emprestado fazia quase 2 anos, num dia de novembro em que havia chegado ao balcão com o livro e o caderno de capa preta, e havia ficado um longo momento antes de entregar, como quem se despede de um período mais do que de um objeto. O bibliotecário de óculos tortos havia dito obrigado e marcado a devolução no sistema sem cerimônia, como se não soubesse, como não havia nenhuma razão para que soubesse, que aquele volume em particular havia desencadeado algo que ainda estava em movimento. Rafael colocou a mão na prateleira, no espaço onde o livro costumava estar. Ficou assim por um momento. Então virou. Vera Castilho estava sentada na mesa do fundo, a mesma mesa de sempre.
a mesma pilha de livros, os mesmos óculos redondos. A caneta se movia sobre uma margem com a velocidade de quem escreve algo que estava esperando por ser escrito a tempo. Ela não havia olhado para cima, mas disse, sem pausar a caneta: "Você chegou na hora." Eles haviam se encontrado com regularidade nos últimos 2 anos. Não todas as semanas, mas com frequência suficiente para que os encontros tivessem se transformado em algo que Rafael só conseguia descrever como conversas reais, a categoria mais rara que havia encontrado na vida adulta. Não o tipo de conversa onde 2 interlocutores apresentam posições alternadas como tenistas trocando bolas. O tipo onde o pensamento de um genuinamente altera o pensamento do outro durante a conversa, em tempo real, de forma que o que é dito no final é diferente do que teria sido dito no começo, não por diplomacia ou concessão, mas por entendimento real. Vera havia se tornado, sem que nenhum dos dois tivesse feito essa declaração formalmente, a pessoa com quem Rafael testava ideias antes de considerá-las prontas. Não porque ela concordasse. Frequentemente não concordava. Mas porque quando discordava de uma forma que obrigava o argumento a se tornar mais rigoroso ou admitir suas próprias fraquezas. Era a discordância que Adler havia descrito como o ato intelectual mais nobre, qualificada, fundamentada, disposta a ser convencida se a evidência aparecesse. Rafael sentou na cadeira de sempre, à esquerda dela. "Quero te contar como foi a conversa com Henrique", disse. "Conte." Henrique Salves havia levado não 1 semana para decidir. Havia levado 3. 3 semanas de silêncio, durante as quais Rafael havia resistido ao impulso de ligar, de mandar um e-mail de acompanhamento, de fazer qualquer coisa que servisse mais para aliviar a própria ansiedade do que para ajudar o cliente. Havia aprendido nas últimas semanas que a intervenção ansiosa raramente serve a quem recebe. Serve a quem intervém. Havia esperado. E quando a resposta chegou, chegou não por mensagem. Henrique havia ligado. Às 7h40 da manhã de uma quinta-feira, quando Rafael estava à mesa da cozinha com o caderno aberto e 2 livros ao lado e o café ainda quente. O telefone havia tocado com o nome de Henrique na tela. Li o relatório 4 vezes. Havia dito Henrique sem preâmbulo. Mostrei para 2 economistas de confiança. Os 2 confirmaram as objeções que vocês levantaram. Uma pausa. Eu estava errado nas premissas. Rafael não havia dito nada. A expansão que eu estava planejando teria me custado muito mais do que eu calculei. Em tempo, em capital, em oportunidade de custo. Outra pausa. Mais longa. O tipo de pausa onde um homem de negócios experiente está pesando o que vai dizer a seguir, não pela implicação estratégica, mas pela implicação de honestidade. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Há meses. Mas contratar uma análise é diferente de contratar uma análise que vai me dizer o que eu preciso ouvir em vez do que eu quero ouvir. Eu nunca havia feito isso antes. Nem eu, disse Rafael. Nunca eu havia entregado isso antes. Silêncio. A Mary Jane, disse Rafael por fim. Mandei embora. Uma pausa. Eram muito bons em me fazer sentir certo. Você foi o primeiro em 8 anos a me fazer pensar se eu estava certo. Rafael ficou com o telefone no ouvido e o café esquecendo de esfriar. E a cidade lá fora, ainda no rumor baixo e hesitante do começo da manhã, e havia dentro dele algo que não conseguiu nomear na hora e que só conseguiu nomear mais tarde, muito mais tarde, numa página do caderno de capa preta. Era gratidão. Não pela decisão de Henrique. Pelo processo que havia levado até ela. Pelo fato de que, pela primeira vez, o trabalho havia sido o trabalho real, sem a camada de gestão de percepção que normalmente o recobria como uma película que protegia e sufocava ao mesmo tempo. O trabalho havia sido honesto. E a honestidade havia sido suficiente. Vera ouviu tudo isso com a atenção característica dela, sem interromper, fazendo ocasionalmente uma anotação marginal no livro à frente, não sobre o que Rafael estava dizendo, mas sobre o livro que estava lendo em paralelo, porque era assim que ela funcionava. Múltiplas conversas ao mesmo tempo,
nenhuma delas prejudicada pela multiplicidade. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "E a empresa?" Rafael respirou fundo. "A empresa é diferente", disse. Demorou. Não foi uma decisão e depois uma transformação. Foi um processo lento, às vezes doloroso, às vezes com recaídas, que ainda não terminou e provavelmente nunca vai terminar completamente. Uma pausa. Mas é diferente. Havia implementado, nos últimos 2 anos, o que havia começado a chamar internamente de protocolo de leitura analítica para trabalho de consultoria. Era menos glamouroso do que o nome sugeria. Basicamente, qualquer análise antes de ser entregue a um cliente passava por uma sessão onde alguém, deliberadamente designado para isso, tentava destruí-la. Encontrar as premissas não declaradas. Identificar as conclusões que antecediam os dados em vez de emergir deles. Localizar os pontos onde a análise havia escolhido o ângulo mais conveniente quando havia múltiplos ângulos possíveis. Cíntia havia se tornado a principal responsável por esse processo. Havia uma ironia nisso que Rafael apreciava. A analista que havia passado 2 anos sendo pedida para suavizar havia se tornado a pessoa mais valiosa da empresa precisamente porque nunca havia aprendido a suavizar de verdade. Havia apenas aprendido a conter. E quando a contenção foi removida, o que emergiu era rigor puro. Sem crueldade, sem agenda. Apenas a capacidade de olhar para um argumento com os olhos de alguém que não tem nada a ganhar com sua validade. Perdemos alguns clientes, disse Rafael. Clientes que queriam confirmação e receberam análise. Que queriam que disséssemos sim e nós dissemos, depende, e aqui está o porquê. E os que ficaram? Os que ficaram por razões reais. Uma pausa. E trazem outros por razões reais. Porque indicação baseada em confiança verdadeira é diferente de indicação baseada em performance convincente. A primeira é frágil na superfície e sólida por baixo. A segunda é o contrário. Vera fez uma anotação no livro. Rafael esperou. Você está descrevendo uma empresa que aprendeu a ler, disse ela por fim. Ainda aprendendo. Sempre ainda aprendendo. Ela levantou os olhos. É a única postura honesta. O caderno de capa preta havia sido substituído. Não uma vez. 5 vezes em 2 anos. Rafael havia preenchido 5 cadernos com a mesma prática que havia começado naquela noite de terça-feira. A mesma escritura de reações e perguntas, e discordâncias e convergências inesperadas que havia descoberto, de forma torpe e intuitiva, antes de entender que havia um nome para ela e uma tradição inteira por trás. O 5º caderno estava quase cheio. Havia nele algo diferente dos anteriores. Nos primeiros, a escrita era predominantemente reativa. Respostas ao que estava lendo, discordâncias com autores, perguntas que o texto havia despertado. Era o diálogo de alguém descobrindo que a leitura era uma conversa e ainda surpreso com isso. No 5º caderno, havia um padrão diferente emergindo. Rafael havia começado a fazer conexões que não estavam no texto de nenhum dos livros. Havia começado a colocar autores em diálogo uns com os outros e notar onde convergiam, onde divergiam, onde a divergência revelava uma premissa diferente que valia examinar por si mesma. Havia uma página onde 3 pensadores completamente diferentes, de épocas e disciplinas diferentes, haviam chegado à mesma conclusão por caminhos completamente distintos. E essa convergência havia dito algo sobre a conclusão que nenhum dos 3 individualmente havia conseguido dizer. Era o 4º nível. Não dominado, não perfeito, mas presente, funcionando, produzindo de vez em quando aquele tipo específico de pensamento que é genuinamente seu, que emergiu de você, mas não teria emergido sem a tensão produtiva entre vozes externas que você aprendeu a sustentar em vez de resolver prematuramente escolhendo uma. Era raro. Era exigente. E valia cada hora das madrugadas de mesa de cozinha que havia custado. Posso te perguntar uma coisa? Disse Rafael. Sempre. Quando você leu o livro pela 3ª vez, você disse que foi diferente. Uma pausa. O que foi diferente? Vera ficou com a pergunta por um momento.
colocou a caneta sobre a mesa. O que era, Rafael havia aprendido, o sinal de que estava prestes a dizer algo que merecia sua atenção completa. Na primeira vez, disse ela, eu li o livro como um conjunto de técnicas. Como se Adler estivesse me ensinando um método que eu poderia aplicar quando necessário, como uma ferramenta que fica na gaveta e você pega quando precisa. Na segunda vez? Na segunda, eu li como uma crítica. A mim mesma, a minha forma de ler, a minha carreira inteira. Foi a leitura mais desconfortável que já fiz, porque era um espelho, e o espelho não mentia. Rafael conhecia esse sentimento com precisão. E na terceira? Vera ficou quieta por um longo momento. Lá fora, pela janela do jardim interno, o pombo que sempre havia naquele banco de pedra sacudiu as penas e assentou de novo. A fonte que nunca funcionava continuava não funcionando. A tarde continuava dourada e enviesada. Na terceira vez, disse Vera, eu li como uma conversa com alguém que havia pensado muito sobre algo que eu também pensava muito. Sem a ansiedade de aplicar, sem o desconforto do espelho. Com a serenidade, talvez seja a palavra, de alguém que está sentado com um igual que chegou às coisas por um caminho diferente. Uma pausa. Não concordei com tudo. Nunca concordei com tudo. Mas era uma discordância entre pessoas que estavam olhando para o mesmo território, não uma discordância de quem nem sabe que o território existe. Rafael ficou com isso. Quando eu chego nessa terceira leitura, disse. Vera sorriu. Era um sorriso pequeno, não de superioridade, mas do tipo que aparece quando uma pergunta revela que quem a faz chegou mais longe do que imagina. Você já chegou, disse ela. Você está tendo essa conversa comigo agora. Há 2 anos, você não conseguiria tê-la. Ele ficou olhando para ela. Não porque você não fosse inteligente, continuou Vera, mas porque inteligência sem fundamento é velocidade sem direção. Você era rápido. Agora você tem direção. Antes de ir embora naquela tarde, Rafael ficou mais alguns minutos no corredor lateral. Havia tirado um livro da prateleira, não o de Adler, que estava emprestado, mas outro, um que havia anotado na prateleira ao lado e que numa época anterior teria devolvido ao lugar depois de ler o título com uma avaliação rápida de utilidade. Um livro sobre epistemologia, sobre como sabemos o que sabemos, sobre os fundamentos do conhecimento humano. Não o tipo de coisa que um consultor de estratégia costuma ler. Mas havia aprendido que o tipo de coisa que um consultor de estratégia costuma ler era exatamente o problema. Abriu na primeira página, leu o primeiro parágrafo, devagar, com a atenção que havia aprendido a trazer. Não a atenção de quem está buscando confirmação, nem a de quem está aguardando a vez de discordar, mas a atenção de quem está genuinamente disponível para ser mudado pelo que está lendo. Fechou o livro. Foi ao balcão. O bibliotecário de óculos tortos levantou os olhos desta vez. Havia, Rafael notou, algo diferente no olhar dele. Uma espécie de reconhecimento. Talvez porque em 2 anos de visitas regulares, um rosto se torna familiar, mesmo sem que haja palavras trocadas. 3 semanas, disse o bibliotecário carimbando o cartão. Pode ser mais? Disse Rafael. O rapaz o olhou. Renovação disponível por mais 3. Ótimo. Do lado de fora, a cidade tinha a luz específica do fim de tarde paulistano. Aquela qualidade dourada e ligeiramente melancólica de uma cidade que nunca para completamente, mas que, naquele ângulo de luz, parece por um momento estar respirando. Rafael ficou parado na calçada. Havia dentro da pasta que carregava uma proposta nova. Um projeto diferente de qualquer coisa que havia feito antes. Uma consultoria de médio porte, nada de glamouroso, que havia chegado até ele não por indicação de jantar de negócios, mas porque o CEO havia lido um artigo que Rafael havia escrito. O primeiro artigo que havia escrito na vida, sobre a diferença entre análise que confirma e análise que revela. Um texto de 2.000 palavras, publicado numa revista pequena e especializada, que não tinha audiência de massa, mas tinha a audiência certa. Pessoas que estavam procurando exatamente aquilo. O CEO havia lido. Havia sublinhado.
Havia enviado por e-mail com a pergunta mais simples possível: "Vocês fazem esse tipo de trabalho?" E Rafael havia respondido, com uma precisão que teria sido impossível 2 anos antes: "Estamos aprendendo a fazer. Se você aceitar o processo, trabalhamos juntos." A resposta havia chegado em 12 minutos. Quando começamos? Mais tarde, naquela noite, Rafael abriu o 5º caderno na última página disponível antes do fim. Havia uma tradição que havia estabelecido sem planejar. A última página de cada caderno não era para notas de leitura. Era para uma espécie de balanço. O que havia mudado desde a última página. Ficou olhando para a página em branco por um tempo. Depois escreveu. Não devagar, como nos primeiros cadernos, quando cada palavra era conquistada. Rápido, porque o pensamento estava à frente da mão, porque havia urgência no que precisava ser dito antes que coubesse num caderno e precisasse transbordar para o próximo. Escreveu sobre Henrique Salves e o relatório honesto e a mensagem de 4 linhas às 3 da tarde. Escreveu sobre Cíntia e a instrução de não suavizar mais, e o olhar dela quando recebeu essa instrução. Escreveu sobre Marcelo dizendo: "Isso é uma empresa diferente do que era essa manhã", e sobre o peso específico daquele momento numa sala de reunião às 00:30. Escreveu sobre Vera e os óculos redondos e a distinção entre o sorriso de superioridade e o sorriso de reconhecimento. Escreveu sobre o 5º caderno que estava chegando ao fim e o 6º que estava esperando numa gaveta. E então escreveu, por último, sobre o menino de 11 anos que havia devorado um livro em uma tarde e chegado à última página com os pés tocando o chão de um jeito diferente. Sobre a trajetória que havia entre aquele menino e o homem sentado à mesa da cozinha 2 anos depois com 5 cadernos preenchidos e um livro de epistemologia aberto ao lado e o café ainda quente desta vez porque havia aprendido a pausar. Não era uma trajetória em linha reta. Era uma trajetória em espiral, que voltava ao mesmo ponto em altitudes diferentes, que revisitava as mesmas perguntas com profundidade crescente, que encontrava as mesmas verdades em ângulos novos a cada volta. A espiral não tinha fim. Tinha apenas a próxima volta. E a próxima volta era sempre mais interessante do que a anterior, porque você a percorria com mais do que havia trazido para a volta anterior. Rafael fechou o caderno. Ficou olhando para a capa preta por um longo momento. A cidade lá fora tinha o rumor de sempre. O ventilador de teto girava. O livro de epistemologia estava aberto na página 12, com uma única marca a lápis na margem, uma interrogação, uma pergunta que havia feito ao autor no 12º parágrafo, que o autor responderia, ou não responderia, nas páginas seguintes. A conversa estava em curso. Como estava sempre. Como estaria amanhã? E depois de amanhã? Há uma distinção que Mortimer Adler faz, quase de passagem, num capítulo do meio do livro, que a maioria dos leitores lê e segue em frente sem parar. A distinção é entre aprender pela instrução e aprender pela descoberta. A instrução vem de fora. Alguém te diz, você recebe. É rápida, eficiente, e deixa você exatamente onde estava antes, apenas com uma informação adicional. A descoberta vem de dentro. Você encontra, por você mesmo, com seus próprios instrumentos de atenção, a partir do encontro real com um texto, ou um problema, ou um silêncio longo o suficiente para que algo emerja. É lenta, é desconfortável, e muda alguma coisa permanente na pessoa que passa por ela. A escola ensina a instrução. A vida convida para a descoberta. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando pela instrução. Rafael Drummond havia esperado por 42 anos. E então, numa tarde de terça-feira que não havia planejado, havia entrado por acidente numa biblioteca que cheirava a tempo e encontrado um livro que não havia procurado, e uma mulher com óculos redondos que havia pausado antes de usar cada palavra, como se estivesse experimentando seu peso. E havia começado a descobrir. Não o conteúdo dos livros. A si mesmo. O homem que havia por baixo das camadas de performance, e velocidade, e vocabulário sem substância e inteligência sem fundamento.
O homem que havia aprendido a olhar e esquecido como ver. Estava aprendendo de novo. Sempre aprendendo. Sempre de novo. Como toda leitura real, que nunca termina onde a última página acaba. Termina onde você decide continuar. Às vezes, a virada mais importante de uma vida não chega num palco, numa crise, num momento de ruptura dramática, com luzes e testemunhas. Às vezes, chega num corredor lateral de uma biblioteca, entre dois pilares de concreto pintado de branco, com a luz entrando pela janela estreita no ângulo certo. E o livro já estava lá, esperando. Paciente. Como toda boa conversa espera.